Nova Cidade de hoje recebe um homem público que há 20 anos participa ativamente do desenvolvimento das políticas do nosso país. E mais que isso, participa também da organização das entidades sociais que passaram a ter uma figura importantíssima no desenvolvimento das políticas do Brasil nos últimos 20 anos. O Nova Cidade hoje fala com Gilberto Carvalho. Gilberto, tudo bom? Tudo Gilberto bem, Carvalho, para a gente abreviar o currículo dele, foi chefe de gabinete do presidente Lula e ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidência da República do primeiro governo Dilma. Gilberto, obrigado por ter vindo. Você viu, eu estava falando com a Luciana, obrigado, viu, veio num momento improvável, né, que o país está com essa efervescência toda, e eu falei para a Luciana que ela falou assim, a gente está falando faz tempo, eu falei, desde que eu nasci eu quero entrevistar o Gilberto, né, então ele veio nesse momento. Gilberto, obrigado por ter vindo. E o Gilberto, gente, ele participou aí do desenvolvimento das políticas do Brasil e certamente tem uma visão privilegiada no que diz respeito ao tema do nosso programa, que são as cidades. Gilberto, para começar, como que você vê essa retomada dos espaços públicos que a gente vê no Brasil? Renato, muito obrigado. A honra de estar aqui é minha, não é tua, não. Eu queria, antes de entrar no assunto direto, fazer um registro da minha admiração pela persistência da construção desse canal de comunicação. Eu tenho clareza de que se os setores populares tivessem investido como deveriam na construção de alternativas como essa, assim como das rádios comunitárias e, enfim, de uma imprensa efetivamente democrática, o Brasil não estaria vivendo de maneira alguma esse clima de ódio, esse clima de desestabilização democrática que nós estamos hoje. Então, eu quero, na tua pessoa, homenagear todos aqueles que lutam teimosamente. Eu sei o quanto é o sacrifício disso para manter esse canal de comunicação. Mas, indo ao ponto dessa questão das cidades, eu penso que, se é verdade que nós temos um monte de problema na sociedade, de degradação das relações, e da violência e assim por diante, eu acho que é saudável o que tem ocorrido, que é essa tomada de consciência, fruto inclusive da dura experiência de conviver nas grandes cidades, mas também nas médias e pequenas, que é essa tomada de consciência de que a cidade não pertence a alguém, mas ela é a ser apropriada pelo conjunto da população. A democracia passa por isso, passa pela apropriação das cidades. E o fato de progressivamente também partidos e pessoas muito iluminadas terem aberto caminhos nessa perspectiva de uma outra concepção humanizada, uma concepção de direitos à cidade, tem aberto de fato novas perspectivas, tem aberto a criação de novas políticas que, ainda que minoritárias e ainda que enfrentando enormes resistências dos setores conservadores, começam a permitir que setores marginalizados, periféricos, comecem a ter, digamos, direitos antes negados e comece a se desenvolver, então, uma visão mais humanizada. Agora, a resistência é enorme, falta muita coisa, mas eu acho que essa onda, essa primavera, eu diria, de novas propostas, começam a dar resultado no Brasil e é uma condição sine qua non para a gente sobreviver nas cidades. Ok. Gilberto, a gente falando nessa questão das cidades, mais especificamente, como é que você vê a questão do transporte individual, do carro? Cara, você acha que está condenado isso? Cada um tem um carro para se transportar, cidades entupidas, como é que você vê isso aí? Renato, eu faço parte de uma geração que estimulou muito a industrialização. Fiz parte de um governo, inclusive, do presidente Lula, onde a necessidade da luta pela produtividade, pela produção, pela construção da igualdade, do direito ao consumo de muitos que historicamente tiveram excluídos de todo esse processo, acabou estimulando muito toda essa questão, por exemplo, do acesso ao carro e do papel da indústria automobilística como uma espécie de motor industrial, dada, evidentemente, a cadeia produtiva que ela dinamiza e assim por diante. Então, eu falo dessa história
sem querer negar uma certa autocrítica, porque de fato nós fomos responsáveis em grande parte por esse estímulo muito mais pesado em cima do acesso à posse do carro, até como condição social, de afirmação social, em detrimento de uma política que estimulasse mais a questão do transporte coletivo. E está evidente pelo Brasil, pela Europa, pelas Américas, pelo mundo, que não dá mais. Está evidente que ou a gente faz uma parada nessa história e se faz uma abordagem totalmente diferenciada, onde você começa a dar o direito à cidade para a pessoa individual, independentemente da questão do carro. Estou falando aqui do transporte coletivo, de outras formas alternativas, da bicicleta, que vai ganhando cada vez mais espaço, enfim. Mas, sobretudo, das formas coletivas, ou vai parar. Eu estou chegando agora do aeroporto, aqui em São Paulo, e senti na pele o que significa isso. O tempo que eu levei, a volta que tivemos que dar para chegar aqui, mostra a inviabilidade. Não tem mais jeito, e isso vale para cá, mas vale para Brasília já, que era uma cidade onde você tinha o prazer de praticamente não enfrentar trânsito, vai para Belo Horizonte, cada vez que você chega naquele aeroporto de Belo Horizonte é um inferno, você chegar enfim, a vida vai se transformando no inferno, porque aumentam desmesuradamente o número de veículos e as ruas são as mesmas. Mesmo as soluções urbanas mais ousadas nunca vão dar conta, então tem uma conta que não fecha. E aí a necessidade de ter a coragem de tomar decisões duras, que sempre enfrentam enormes reações, mas que nós temos que tomar privilegiando o transporte coletivo. Agora, Gilberto, na sua primeira resposta você falou assim, digamos assim, desse perigo que nos ronda, dessa onda conservadora. A gente vive aqui em São Paulo uma tentativa do prefeito Haddad de implantar, de colocar São Paulo numa agenda de vanguarda em relação à busca dos novos modos de transporte. E a gente vê essa reação conservadora de chegar ao ponto absurdo do pessoal criticar corredor de ônibus, o que dirá ciclovia, né? Eu já vi criticar corredor de ônibus. Então você não vê um perigo de um retrocesso nessa história, desses avanços conquistados a tão duras penas? Eu tenho acompanhado de perto, até porque São Paulo é um pouco o centro do Brasil, muito mais do que Brasília. Tenho visto o drama que tem ocorrido nessa cidade e eu preciso começar prestando uma homenagem ao Fernando. Pode-se falar o que quiser do Haddad, mas é uma pessoa criativa e corajosa. Eu acho extremamente importante essas iniciativas que ele tem tomado, seja dos corredores, seja da questão da bicicleta, seja a questão da redução da velocidade e assim por diante, uma série de medidas. E essa onda conservadora que ele enfrenta, você tem toda a razão, ela está se tornando um perigo cada vez maior no mundo todo e particularmente no Brasil. Há, infelizmente, a retomada de pautas conservadoras, de pautas típicas de um novo padrão do capitalismo, do neoliberalismo ainda mais avançado, que consegue entrar dentro das pessoas. E aí tem um papel gravíssimo dos meios de comunicação. Renato, eu não tenho dúvida de que esse ódio que campeia pelas ruas, ele é o resultado de uma pregação de setores conservadores a cada dia que usa os meios de comunicação para pregar o individualismo, para pregar um conservadorismo que não é o velho conservadorismo quase filantropo que nós tínhamos dos tempos passados, mas é um conservadorismo absolutamente radicalizado, que não aceita abrir mão de 1 milímetro dos seus direitos individuais em detrimento do coletivo, e mais do que isso, que entende que aquele que pensa diferente é inimigo e que, portanto, não tem que ser combatido, tem que ser eliminado. Não é a política, é a guerra. Porque na política você convive, na democracia, você convive com o oposto, por mais tenso que seja esse convívio, e você acaba aprendendo com o outro. Na guerra, não. A lei da guerra é a lei da exclusão. Para você vencer, você tem que eliminar o outro. Então, é isso que está, infelizmente, muito presente no Brasil. Insisto, sobretudo num certo tipo de jornalismo de colunas políticas, de colunas econômicas, e que vão plantando no meio da população
cada vez mais essas crenças falsas de que a felicidade se encontra, o bem se encontra em você impor o teu ponto de vista. E isso, portanto, eu espero que haja em São Paulo uma defesa forte dessas novas políticas, porque é uma questão de sobrevivência da cidade, de sobrevivência do país e da democracia. Agora, Gilberto, a gente tem a questão da coleta seletiva do lixo, não sei especificamente, mas a legislação já foi implantada há quase 10 anos, acho que 2002 mais ou menos, a questão da destinação dos resíduos sólidos. Aí você vê constantemente o prazo de implantação dos aterros sendo adiada. Como que você enxerga isso? Assim, qual o motivo é uma dificuldade das prefeituras ou é uma coisa da mentalidade? Porque, poxa, uma coisa que seria tão importante, uma coisa que teoricamente parece tão fácil você separar lá o lixo e uma coisa que gera lucro, né? A reciclagem, e você vê constantemente sendo adiada a implantação dessa política da coleta seletiva. Renato, você toca num outro ponto que é muito importante, porque ele lembra um outro aspecto, digamos, da civilizatória dos dias de hoje, que é uma civilização do consumo. A primeira coisa que nós vamos ter que pensar para abordar esse tema é que o padrão de consumo que nós temos hoje, a produção de resíduos que a gente gera no tipo de consumo que nós temos hoje, não tem mundo que vai dar conta. Os estudiosos já estão mostrando a inviabilidade da sobrevivência no planeta Terra se nós continuarmos com esse padrão desse consumo desenfreado, que além dos aspectos do individualismo, do materialismo tido como digamos assim, como Deus, gera em cada um de nós, geramos um padrão de resíduo que não há lugar da Terra que vai dar conta daqui a pouco. Para além disso, o Brasil chegou muito atrasado, é verdade, nessa questão. A lei de resíduos sólidos, ela foi de fato do começo dos anos 2000 e só no governo Lula é que se começou de fato a fazer uma política mais séria. Criação do Ministério das Cidades. Exatamente. Tanto na questão do implantamento de políticas sanitárias, de políticas de tratamento de resíduos dos esgotos, do resíduo líquido, digamos, como a questão dos resíduos sólidos, estimular as cidades a desenvolverem padrões diferenciados, estimulando a questão da separação da coleta seletiva, como também a questão dos aterros sanitários e do reaproveitamento do lixo orgânico, seja para geração de energia, seja para adubo e assim por diante. Eu queria aqui fazer um parênteses, uma enorme homenagem ao Movimento Nacional dos Catadores e Catadoras de Resíduos Sólidos, porque eu participei semana passada do lançamento, inclusive, de um livro que faz uma síntese da luta dessa gente. Era um povo absolutamente esquecido no país, daqueles setores da sociedade colocados embaixo do tapete, e que, graças à intuição do Lula, à sensibilidade dele, mas sobretudo graças à sua capacidade, à decisão deles de se organizarem, começaram a criar cooperativas, começaram a se enxergar não mais como párias da sociedade, e sim como agentes econômicos e agentes ambientais. E começaram a se organizar nas cooperativas e, com isso, dando uma contribuição para a própria sobrevivência, mas também para limpar, digamos, a cidade, para fazer um trabalho ambiental importante na cidade. Essas cooperativas têm crescido muito. Elas têm aqui em São Paulo, todo ano nós temos a Expo Catador, que se você visita, você fica impressionado, sabe por quê? Porque a própria atividade dos catadores está gerando na indústria a produção de equipamentos novos para dar conta desse trabalho, tipo carrinhos elétricos de coleta de material, novos tipos de prensas, novos tipos de separadores dos resíduos. E é impressionante como essa dinâmica tem crescido. E aí, de novo, entra São Paulo num pioneirismo importante do Fernando, que são as estações que eu pude visitar aqui, são várias estações que trabalham de maneira muito avançada, até do ponto de vista técnico, com a separação dos resíduos e permitindo a participação das cooperativas dos catadores. Porque, para mim, esse é o caminho. É você fazer um trabalho de conscientização da população, da separação do material já em casa.
tem que haver um processo de conscientização progressivo, mas também você dá vazão a isso, porque não adianta o cara separar em casa e depois o lixo é misturado. Aí você realizar esse processo da coleta seletiva e permitir a participação desse setor das cooperativas de catadores, porque aí você resolve o problema ambiental, mas resolve também um problema econômico que pode ajudar muito. E aí ainda a política de logística reversa, onde cada vez mais as empresas são obrigadas a contribuir com o tratamento do resíduo que elas geram, as latas, as garrafas, os resíduos de papel e assim por diante. Então eu concordo com você, Renato, há um atraso enorme, mas também há um avanço e eu fico feliz quando eu vejo que a juventude começa a crescer exigindo um outro padrão e esperamos que isso se acelere daqui para frente. Gilberto, pegando o gancho da juventude, como que você enxerga uma inserção da juventude no Brasil no processo de desenvolvimento econômico? Como acelerar isso, como otimizar isso? Eu sei que é um tema caro para vocês. Esse é um tema muito doloroso no nosso país, primeiro dizendo. Cada vez que você abre o jornal, você vê os assassinatos, as mortes, a execução de jovens. Cada final de semana, nas grandes cidades, você encontra, infelizmente, chacinas. E, em geral, é a coisa terrível da juventude negra, que é assassinada, que é morta, que é discriminada. Nós lamentamos demais, com razão, um episódio como aquele da Boate Kiss, onde faleceram 300 e poucos jovens. E, no entanto, no Brasil, a cada ano, é como se alguns aviões lotados de jovens caíssem e morresse todo mundo. Essa é a tragédia do momento que nós vivemos e não dá para ficar parado diante disso. Todo o esforço que tem sido feito, eu queria saudar o esforço que tem sido feito da busca da qualificação profissional desses jovens e a busca do trabalho para esses jovens. Infelizmente, uma quadra de crise econômica como essa reduz muito essas possibilidades. Porque não há muito o que inventar nessa história. Você tem que oferecer para esse jovem uma alternativa. E a alternativa passa pela questão da formação profissional, da busca de um tipo de trabalho e da questão do lazer. São 3 itens fundamentais. Nós, quando estávamos no governo, formulamos um programa que infelizmente não se expandiu, chamado Juventude Viva, que justamente procurava trabalhar nos territórios onde é mais acentuada a presença dessa tragédia e ali fazendo uma concentração de políticas justamente de qualificação profissional, de busca de trabalho, de alternativa de trabalho, inclusive na linha da economia solidária, permitindo que o jovem tome iniciativas econômicas e, ao mesmo tempo, de lazer, porque isso é uma dimensão essencial do jovem, a questão da cultura é uma abordagem fundamental. Eu lamento muito que esse programa não tenha se expandido mais, mas eu acho que é um caminho. E o Pronatec é uma coisa muito importante. Eu trabalho atualmente no SESI e o Sistema S, com todos os seus defeitos, com todos os seus problemas, que eu não posso negar, estou aqui no estado onde, infelizmente, tem sido usado o Sistema S por uma propaganda, a meu juízo, absolutamente cretina, política. Depois a gente pode falar sobre isso, mas o Sistema S tem muitas virtudes e uma delas é que ele é o principal realizador do Pronatec. O Pronatec é importante, Renato, porque ele procura devolver para o jovem a possibilidade da formação profissional, mesmo ele tendo abandonado e sendo expulso, digamos, das escolas. E agora o Conselho Nacional de Educação, o Conselho Federal de Educação, acaba de aprovar uma coisa muito importante, que é o Pronatec EJA, que leve em conta os saberes já acumulados pelo jovem. Ou seja, quando ele volta para a escola, para esse tipo de curso, ele não é obrigado a retomar o velho padrão clássico que o expulsou da escola. É a busca de uma nova metodologia que leve em conta o que ele já aprendeu na vida, isso que nós chamamos dos saberes acumulados na vida dele, e parte de uma nova metodologia para colocá-lo de novo em condições de ir para o mercado e disputar o emprego, um trabalho. Então, são esses destaques que eu queria fazer. Agora, Gilberto, é uma derivação dessa questão que você está tratando, a questão do sistema carcerário, mas que é um problema mundial, né? A gente vê aí a política de construção de presídios, quer dizer, a gente
não precisa ser muito esperto para saber que isso aí não é prender gente, daqui a pouco você tem mais gente presa do que gente solta. Inclusive, se você ouve nos Estados Unidos, eles propondo aí penas educativas em vez de aprisionar as pessoas. Como é que você vê uma solução para esse horizonte, hein? Eu não sei se é porque é segunda-feira, mas você só está tocando em temas dolorosos. Com razão, eu quero aprovar essa pauta. E é importante em discutir essa pauta, Renato, porque são temas, em geral, esquecidos pela sociedade. Eu te confesso que depois de 12 anos de governo, uma das frustrações minhas é nós não termos conseguido fazer uma mudança qualitativa na questão carcerária. Porque essa lógica, bandido bom é bandido morto, ou que todo mundo tem que cometer algum tipo de infração, tem que ser encarcerado e de preferência nas piores condições possíveis, faz parte dessa linha que nós abordávamos no início, da desumanidade. Na verdade, boa parte dessas pessoas que cometem delitos são pessoas que, se for lhes dada uma chance, elas podem sair dessa situação. Eu morei durante 10 anos numa favela em Brasília, em Curitiba, desculpe. E eu via que meninos não tinham outro destino na vida. A sociedade os encaminhava para esse tipo de situação ao lhes negar qualquer chance de ter uma alternativa saudável na vida. É quase como uma condução em que ele, convivendo, inclusive no ambiente da droga, no ambiente do tráfico, do desemprego, da falta de alternativas, ele é quase que induzido a esse tipo de prática. E você achar que o destino dele tem que ser a cadeia, como eu vi, ou a morte, como eu assisti, cansei de ir em velórios de jovens que eu vi crescer e que de repente estavam mortos pela polícia, é uma alternativa profundamente desumana. Nesses tempos duros de crise no Brasil, é importante a gente lembrar isso. Que a solução para o Brasil não é a solução de tirar direitos. Não é a solução que estão dizendo aí de ponte para o futuro, em que você acha que para retomar o crescimento do Brasil, você tem que cortar a Bolsa Família, você tem que cortar todos os benefícios sociais, ProUni e tal. Se engana quem pensa desse modo. Até porque hoje a sociedade brasileira, ao ter provado a possibilidade, ao ter se sentido a possibilidade de crescimento, vai reagir muito mais fortemente a essa questão. Mas voltando à questão carcerária, eu acho que faltou para nós um investimento numa visão mais humanizada da questão do presídio e da necessidade de transformar os presídios, de fato, em escolas e não em escolas do crime. E investido muito mais na possibilidade, de fato, de prisões alternativas, a possibilidade das fábricas, da produtividade dentro das prisões. Isso requer o quê? Requer prioridade, requer investimento econômico de pessoal enorme. E eu não tenho dúvida em dizer para você, nos faltou essa visão. Agora, de tudo que eu sei, eu quero dizer o seguinte: a prisão, o afastamento das pessoas da sociedade não é solução. As prisões cada vez mais se transformam, de fato, em escolas do crime, onde a pessoa sai e acaba voltando para o crime de maneira ainda mais qualificada. E desse ponto de vista, para concluir, eu acho que essa determinação que o Ministério da Justiça, baseada na nova lei, permite e está trabalhando, que obriga a pessoa, assim que seja presa, ela passa imediatamente por uma audiência de custódia, ou seja, é feito pelo juiz de plantão um exame daquele caso, tem ajudado a evitar que se prendam pessoas e se joguem no meio de pessoas que têm uma longa prática do crime, pessoas que cometeram um delito ali por uma circunstância e, ao ser jogado nesse meio, acabam, como eu já disse, piorando a sua situação, a sua vida e voltando a praticar crimes muito piores. Então, acho que também essa audiência de custódia deve ser saudada como uma coisa importante que tenha evitado, através de penas alternativas, tenha evitado essa superlotação das nossas prisões. Bom, Nova Cidade hoje recebe Gilberto Carvalho, foi chefe de gabinete do governo Lula e ministro-chefe da Secretaria-Geral do primeiro governo Dilma, hoje presidente do Conselho Nacional do SESI. Gilberto, nosso tempo voa quando a entrevista é boa, você sabe disso. Eu queria, Gilberto, que você olhando para trás, como você vê assim, o avanço da organização da sociedade civil nesses seus anos de atuação?
Eu sei que você teve um papel fundamental aí na interlocução entre o governo e a sociedade civil. Como que você vê o avanço nesses anos de atuação sua? Ô, Renato, na verdade, o papel fundamental não foi meu, não. O papel fundamental é de um coletivo todo que trabalhou muito numa visão clara de que a democracia exige participação, de que você não muda um país, não muda as políticas se você não tiver, de fato, uma assunção da cidadania, em que as pessoas tomem nas mãos o seu destino e passem a exigir os seus direitos e passem a lutar por aquilo que consideram justo. Eu não posso deixar aqui de fazer um enorme reconhecimento à figura do Lula, porque quem está na cabeça do processo, as suas atitudes têm uma enorme repercussão no conjunto. Um governo, quando é conduzido por uma pessoa que tem essa visão, essa abertura, você, de alguma forma, irradia isso como uma atitude geral de governo. Eu acho que nós temos que reconhecer o seguinte, Renato, o Brasil tem o privilégio de ter uma sociedade que sempre buscou, de alguma forma, lutar por seus direitos. E isso foi crescendo muito no Brasil. Nós saímos da ditadura criando organizações importantíssimas que permitiram essa verdadeira primavera de lutas e de setores. Estou falando aqui de mulheres, negros, índios, quilombolas, homossexuais, enfim, uma gama enorme que foi além dos movimentos clássicos, do movimento sindical, do movimento de associação de moradores, que já tem uma história no país, foram emergindo e produzindo lutas importantíssimas. E são essas lutas, nós precisamos ter clareza disso, que deram sustentação para um governo que começou a usar o aparelho de Estado não mais para privilegiar os ricos e poderosos, como é da história do Brasil, e sim estimular, por exemplo, cooperativas de catadores, cuidar dos moradores de rua, cuidar dos rancenianos, cuidar do pequeno produtor rural, cuidar do sem terra. Enfim, é uma infinidade de organizações que esse governo foi permitindo surgir, permitindo não, estimulando o seu surgimento no meio da sociedade. Infelizmente, a falta de outras alternativas como essa que vocês têm aqui dessa TV comunitária faz com que a grande imprensa se dê ao direito de não informar os brasileiros do que acontece. Porque, Renato, se você andar em cada estado desse país, você vai ficar encantado com o número de organizações sociais, populares que surgiram, não só de luta por direitos, mas também da própria auto-organização econômica. Há um número, graças a Deus, imenso, numa rede imensa de iniciativas que fazem hoje do país, do Brasil, um país onde, mesmo a crise econômica, as coisas comecem a girar, continuem a girar, as pessoas continuam a sobreviver. Eu vou concluir essa minha resposta dando para você um depoimento que eu tive agora no Pernambuco, ano passado. Eu fui lá e, no meio de uma reunião de sindicalistas que não tinham nada a ver com o PT, eram ligados ao PSB, uma senhora disse para mim: Gilberto, aqui no Nordeste, aqui na minha cidade, no sertão pernambucano, todo ano, na seca, nós tínhamos uma paisagem que era a seguinte: saques, imigração, o pessoal ia embora, e todo dia à tarde, pelas 4, 5 horas, desfilavam caixõezinhos azul ou cor-de-rosa dos anjinhos que iam ser enterrados, morrendo de fome, desnutrição e assim por diante. Falou: pois bem, nesses últimos 2 anos, nós estamos na pior seca dos últimos 70 anos. O senhor sabe quantas crianças morreram na minha cidade de desnutrição e fome nesses últimos 2 anos? Eu falei: não, foi nenhuma. Ótimo. Renato, é isso que vale. E isso é resultado dessas políticas da cisterna, do Bolsa Família, das organizações de cooperativas, que são exatamente a sociedade que se organizou, pressionou e um governo sensível atendeu. Esse é o Brasil que a gente quer, que a gente sonha. Bom, não tenho dúvida. Gente, o programa Nova Série de hoje entrevistou o Gilberto Carvalho. Gilberto, muito obrigado pela sua presença. Eu sei que você está num momento aí de correria total. Obrigado, Luciana, pela força, viu? Gilberto, palavras finais e na luta. A luta. Essa semana é uma semana muito decisiva para o Brasil. Eu espero que prevaleça a luz e não as trevas. Eu espero que prevaleça um processo em que nós temos que mudar a linha do nosso governo, a linha econômica, de mais participação e tal,
mas que não aconteça o golpe, porque esse golpe, por trás desse golpe, nós sabemos o que vem. Vem a negação de tudo aquilo que nós conversamos aqui. Vem exatamente uma pauta conservadora. Um processo capitaneado por um homem chamado Eduardo Cunha e sustentado pelas figuras que estão aparecendo, nós sabemos o que vai dar. Então eu espero que todos os brasileiros, gostando ou não gostando do governo, gostando ou não gostando do PT, gostem da democracia, do respeito às regras e da necessidade da gente continuar crescendo com distribuição de renda. Eu que agradeço muito, parabéns mais uma vez, espero que vocês tenham energia também para continuar esse trabalho fundamental. Ok. Nova Cidade volta na próxima semana.